Que merda é essa? Eu trabalhava no centro de monitoramento, em Teresina, no Piauí, e teve uma noite, olhando as câmeras, que eu vi algo que nunca devia ter visto. Eu percebi que tinha feito algo errado no exato segundo em que olhei. Não foi depois, não foi dúvida. Foi na hora. A imagem da câmera não travou completamente, mas ficou estranha, como se o movimento estivesse fora do lugar. As sombras não batiam e tinha alguém parado no canto. Aquilo não fazia sentido porque aquela câmera ficava em um galpão vazio. Eu mesmo tinha conferido várias vezes no começo do turno. Cheguei mais perto do monitor tentando entender melhor. E foi aí que meu corpo travou de vez. A pessoa não estava olhando para o espaço do galpão. Ela estava olhando direto para mim. Minha mão soltou o mouse e ele caiu seco na mesa. O barulho ecoou na sala vazia e pareceu alto demais. Eu tentei desviar o olhar, lembrar da regra, lembrar do que o cara do turno da tarde tinha falado antes de ir embora. Mas já era tarde. A imagem começou a mudar devagar, sem corte, sem falha clara. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve e comenta aí de que estado você está ouvindo a minha história. A pessoa deu um passo para frente. Foi aí que caiu a ficha de um jeito que eu nunca vou esquecer. Aquilo não era gravação. Aquilo estava acontecendo naquele momento. Eu puxei a cadeira para trás com tudo. Quase caí no chão. Aquela era a única câmera que eu não podia olhar depois das 3 da manhã. Ele tinha sido direto comigo. Passou desse horário, ignora, nem tenta entender. Na hora eu achei exagero. Agora o relógio marcava 03:17 e eu estava encarando exatamente a câmera que não devia. A pessoa continuava andando devagar, sem pressa, como se soubesse que eu não podia sair dali. Como se já tivesse certeza de que eu tinha olhado. A imagem começou a escurecer. Não parecia defeito do sistema. Parecia que a luz do lugar estava diminuindo sozinha. Quanto mais escuro ficava, mais o rosto aparecia. Só que tinha algo errado. Não parecia um rosto normal. Eu tentei puxar o cabo do monitor. Tentei mexer no sistema, desligar qualquer coisa, mas nada respondia. Tudo travou, menos aquela câmera. Só ela continuava funcionando. A pessoa parou bem perto da lente, perto demais. Ficou ali, olhando. Inclinou a cabeça devagar, como se estivesse me analisando. Meu coração começou a bater forte demais e minha mão tremia tentando pegar o celular no bolso, mas eu não conseguia pensar direito. Foi quando eu percebi outra coisa. No reflexo do monitor tinha algo atrás de mim. Eu não virei. Eu sabia que não devia virar, mas também não precisava, porque na tela, a pessoa abriu um sorriso devagar e levantou a mão, não apontando para a câmera, mas apontando direto para mim. Foi aí que eu entendi o que tinha feito. Eu não tinha só quebrado uma regra. Eu tinha respondido. E agora, aquilo sabia exatamente onde eu estava. Eu continuei olhando sem perceber que estava prendendo a respiração. Meu corpo inteiro travado, como se qualquer movimento fosse piorar aquilo. A imagem na tela não mudava rápido, era sempre devagar, sempre controlado, como se quem estivesse ali soubesse exatamente o efeito que estava causando. Eu tentei piscar, olhar para o lado, mas era como se meus olhos não obedecessem direito. O relógio no canto do sistema continuava marcando 03:17. Não saía disso. Eu notei isso e aquilo me deu um tipo diferente de medo, porque não era só a câmera que estava estranha. O sistema inteiro parecia preso naquele momento. Eu forcei minha mão a mexer, arrastei o mouse pela mesa e tentei trocar de câmera. Cliquei uma vez, nada. Cliquei de novo, nada. Todas as outras imagens tinham sumido, só aquela continuava aberta, ocupando a tela inteira. O galpão aparecia escuro, vazio em volta, e aquela pessoa parada quase encostando na lente. Eu pensei em levantar e sair da sala. Só sair correndo e ir embora. Mas minha cabeça começou a trabalhar rápido demais. Eu precisava do emprego. Eu tinha aceitado aquilo porque precisava do dinheiro.
Não podia simplesmente ir embora na primeira noite. Só que aquilo não era normal, não tinha como ser. Eu tentei lembrar do que o cara do outro turno tinha falado. Ele não explicou quase nada. Só jogou as coisas rápidas e já estava indo embora. Mas teve um momento que ele parou na porta, olhou para mim e falou baixo, como se não quisesse que alguém ouvisse. Mesmo não tendo mais ninguém ali, ele disse: "Tem uma câmera que você não mexe depois das 3. Eu perguntei qual era, e ele só apontou para o monitor e falou: "Você vai saber qual é." Na hora eu achei estranho, mas não dei importância. Agora eu estava encarando exatamente ela. A pessoa na tela não piscava. Isso começou a me incomodar de um jeito que não dava para ignorar. Ninguém fica tanto tempo sem piscar daquele jeito. Eu cheguei mais perto de novo, mesmo sem querer, como se alguma coisa puxasse minha atenção. Foi quando eu reparei em outro detalhe. A imagem não parecia só uma câmera comum. A profundidade estava errada. Era como se o espaço dentro do galpão fosse maior do que deveria, como se tivesse mais coisa ali do que o lugar realmente comportava. Eu passei a mão no rosto tentando acordar, tentando sair daquela sensação, e foi aí que ouvi um som atrás de mim. Baixo, quase um arrasto. Meu corpo gelou na hora. Eu não virei, só fiquei parado, tentando escutar melhor. O som parou. Fiquei alguns segundos assim, sem respirar direito, esperando ele voltar. Nada. Quando criei coragem, virei rápido a cadeira. Não tinha ninguém. A sala estava do mesmo jeito que sempre esteve. Vazia, silenciosa, só o brilho dos monitores iluminando tudo. Eu soltei o ar devagar, tentando me acalmar, tentando pensar que podia ser coisa da minha cabeça. Voltei o olhar para a tela. A pessoa não estava mais lá. Eu congelei de novo, mas dessa vez foi pior, porque o espaço na frente da câmera estava vazio, mas a imagem continuava estranha. Não parecia normal. Eu comecei a procurar, olhando cada canto do galpão, cada sombra, tentando encontrar onde aquilo tinha ido. E foi aí que eu percebi. A imagem não estava mais mostrando o mesmo lugar. O ângulo era o mesmo, mas o ambiente não. As paredes pareciam mais próximas, mais fechadas. O chão estava diferente, mais escuro. Era como se a câmera estivesse mostrando outro lugar usando o mesmo enquadramento. Meu estômago embrulhou na hora. Eu puxei o microfone que ficava na mesa e tentei falar, mesmo sem saber para quem. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu baixa, falhando. Não fazia sentido falar com uma câmera, mas naquele momento qualquer coisa parecia melhor do que ficar em silêncio. Nada respondeu. Eu estava prestes a soltar o microfone quando ouvi um som, mas não veio da sala. Veio da própria caixa de som do sistema. Um ruído leve, como respiração. Eu larguei o microfone na hora e fiquei olhando fixo para a tela. O som continuava, baixo, constante, como se alguém estivesse muito perto do microfone do outro lado. Minha cabeça começou a girar tentando entender como aquilo era possível. Aquela câmera não tinha áudio ativo. Eu tinha conferido isso no começo do turno. O som parou de repente. E então apareceu de novo. No fundo da imagem, a pessoa. Só que agora estava mais longe. E virada de costas. Eu senti um arrepio subir pela minha nuca. Ela não estava andando na direção da câmera dessa vez. Estava parada, como se estivesse olhando alguma coisa dentro daquele lugar estranho. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer, sem conseguir desviar o olhar. E então, ela começou a virar a cabeça. Devagar. Não o corpo. Só a cabeça. Como se não precisasse mexer o resto. Meu coração disparou de novo, mais forte. Eu sabia que ela ia olhar para mim outra vez. Eu sabia. E mesmo assim, eu não conseguia parar de olhar. Quando o rosto ficou visível de novo, eu entendi outra coisa que ninguém tinha me explicado. Aquilo não estava preso naquela câmera. Aquilo estava se aproximando. E não era só dentro da tela. Eu tentei desviar o olhar, mas era como se alguma coisa segurasse minha atenção ali. Meu corpo queria sair daquela sala, levantar e ir embora. Mas minha cabeça não deixava. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava saber se aquilo era algum tipo de falha, algum erro do sistema,
qualquer coisa que fizesse sentido. Só que nada fazia. A pessoa na tela terminou de virar o rosto completamente e ficou parada de novo, olhando direto para mim. Só que agora tinha algo diferente. Não era só o olhar. Era a sensação de proximidade. Como se a distância entre a gente tivesse diminuído, mesmo ela estando dentro de uma câmera. Eu puxei o mouse de novo, com a mão tremendo, e comecei a clicar em tudo que era possível. Tentei abrir o painel geral, tentei reiniciar o sistema, tentei fechar a câmera. Nada respondia. Só aquela imagem continuava ali, estável, como se fosse a única coisa funcionando. Foi aí que eu tive uma ideia que parecia idiota, mas era a única coisa que eu podia fazer. Eu levantei da cadeira e dei alguns passos para trás, me afastando da tela. Se aquilo estava reagindo ao meu olhar, talvez parasse se eu saísse do campo dela. Só que não parou. A pessoa continuou me encarando do mesmo jeito sem mudar nada. Eu dei mais alguns passos para trás até encostar na parede. A sala parecia menor naquele momento, mais apertada, como se o ar tivesse pesado. Eu passei a mão na cabeça tentando organizar os pensamentos, tentando não entrar em pânico. Foi quando eu ouvi de novo. O mesmo som. Só que dessa vez não veio do computador. Veio da sala. Baixo, arrastado, como algo se movendo no chão. Meu coração disparou na hora. Eu congelei encostado na parede, olhando fixo para frente, sem coragem de virar. O som veio de novo, um pouco mais perto. Eu senti um frio subir pelas costas e descer pelo braço. Aquilo não podia estar acontecendo. Não ali, não comigo. Eu respirei fundo uma vez e virei de uma vez. Não tinha ninguém. A sala continuava vazia, mas o som não tinha parado. Agora eu sabia de onde vinha. Debaixo da mesa. Eu dei um passo para trás sem pensar, batendo o ombro na parede. O som continuava, lento, como se algo estivesse se arrastando ali embaixo. Minha cabeça gritava para eu não olhar, para eu sair correndo, mas eu fiquei parado. Eu precisava ter certeza. Eu precisava ver. Eu me abaixei devagar, com o coração batendo forte demais, e olhei para debaixo da mesa. Nada. Só os fios, o suporte do computador. Tudo normal. O som parou. Na mesma hora. Eu fiquei alguns segundos olhando ali, tentando entender, até levantar de novo bem devagar. Quando voltei o olhar para frente para o monitor, senti o corpo inteiro travar. A pessoa não estava mais no fundo da imagem. Não estava mais longe. Ela estava de volta na frente da câmera. Muito mais perto do que antes. Perto demais. O rosto ocupando quase a tela inteira. E dessa vez não tinha dúvida nenhuma. Aquilo estava sorrindo. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso torto, parado, como se não mudasse nunca. E os olhos não piscavam, não desviavam, não tinham expressão nenhuma além de me prender ali. Eu dei mais um passo para trás sem perceber, como se aquilo pudesse sair da tela a qualquer momento. Foi aí que aconteceu. A imagem deu uma leve distorcida, quase imperceptível. E por um segundo, um único segundo, eu não vi mais o galpão. Eu vi a sala onde eu estava, na tela, do ponto de vista da câmera. E tinha alguém sentado na cadeira, alguém na minha frente. Eu voltei o olhar para trás na mesma hora. A cadeira estava vazia. Quando olhei de novo para o monitor, a imagem tinha voltado ao normal. O galpão, escuro, silencioso, e aquela coisa parada na frente da câmera. Meu corpo começou a tremer de verdade agora, sem controle. Eu não tinha mais dúvida nenhuma. Aquilo não estava só sendo observado. Aquilo estava me observando de volta. E não era só isso. Aquilo já tinha visto exatamente onde eu estava. Eu fiquei parado sem saber o que fazer, tentando pensar em alguma saída lógica, mas minha cabeça já não funcionava direito. Aquilo tinha acabado de mostrar a sala onde eu estava, do jeito exato, no mesmo ângulo, como se existisse outra câmera ali dentro comigo. Só que não existia. Eu tinha conferido tudo quando cheguei. Cada canto, cada parede. Não tinha nenhuma câmera naquela sala. Mesmo assim, eu tinha visto. Eu sabia o que tinha visto. Eu dei 2 passos rápidos até a porta, decidido a sair dali.
Não fazia mais sentido continuar, não valia o dinheiro, não valia nada. Eu puxei a maçaneta com força. Não abriu. Eu puxei de novo, mais forte. Nada. A porta não estava trancada antes. Eu mesmo tinha testado quando entrei. Meu coração começou a bater mais rápido ainda. Eu empurrei, bati, tentei girar a maçaneta várias vezes, mas parecia que estava presa por dentro. Eu parei por um segundo, respirando pesado, tentando não entrar em desespero completo. Foi quando eu ouvi o clique, atrás de mim. Eu virei devagar. O monitor tinha mudado de novo. A imagem da câmera não mostrava mais o galpão. Mostrava a sala, a mesma sala onde eu estava. A cadeira, a mesa, o computador. E eu estava na tela, sentado de costas, exatamente onde eu deveria estar. Só que eu não estava mais ali. Eu estava em pé, perto da porta. Mesmo assim, na imagem, eu continuava sentado, olhando fixo para frente. Meu estômago virou na hora. Eu olhei para a cadeira. Ela estava vazia. Voltei o olhar para a tela. Eu ainda estava lá, sentado, sem me mexer. Eu não conseguia nem respirar direito. Era como se tivesse duas versões minhas existindo ao mesmo tempo. Uma ali na sala e outra presa naquela imagem. Eu dei um passo para trás, sem tirar o olho do monitor. E então aconteceu o pior. O eu da tela se mexeu. Devagar. Levantou a cabeça. Como se tivesse ouvido alguma coisa. Como se tivesse percebido algo. E começou a virar na direção da câmera. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia o que vinha depois. Eu sabia que ele ia olhar direto para a lente, do mesmo jeito que aquela outra coisa tinha feito antes. Só que dessa vez, era eu. O eu da tela terminou de virar o rosto e olhou direto para mim. Não para a câmera, para mim. Os olhos estavam abertos demais, sem piscar, com uma expressão vazia. E então, lentamente, ele começou a levantar da cadeira. Eu dei um passo para trás, batendo na porta. Minha mão tentou abrir de novo, desesperada, mas não adiantava. Eu estava preso ali. Quando voltei a olhar para o monitor, ele já estava em pé, parado, me encarando. E então ele levantou o braço e apontou, não para a câmera, mas para trás dele, para algo que eu não conseguia ver. Meu coração quase parou. Eu não queria olhar. Eu sabia que não devia olhar. Mas foi mais forte que eu. Eu virei devagar o pescoço, olhando por cima do ombro. Nada. A sala continuava vazia, silenciosa. Quando voltei o olhar para a tela, o eu ainda estava apontando. Mas agora, estava sorrindo. Do mesmo jeito que aquela outra coisa. Um sorriso errado, parado, que não parecia humano. E então eu percebi. Aquilo não estava imitando. Aquilo estava trocando. E eu não fazia ideia de qual dos dois ainda era eu de verdade. Eu dei um passo para o lado tentando sair do campo da tela, como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas não adiantou. O eu que estava no monitor continuava me acompanhando com o olhar, como se estivesse um passo à frente de qualquer movimento que eu fizesse. Aquilo não era um atraso de imagem, não era repetição. Ele reagia na hora, antes mesmo de eu terminar de me mexer. Meu peito começou a apertar de um jeito estranho. Uma sensação de que alguma coisa já tinha passado do ponto e não tinha mais volta. Eu olhei de novo para a porta, calculei a distância e tentei com tudo mais uma vez. Girei a maçaneta, bati com o ombro, empurrei com força, mas parecia que tinha algo segurando do outro lado. Não era só tranca. Era como se a porta estivesse pesada demais, grudada no lugar. Eu parei, cansado, respirando forte, e foi nesse silêncio que eu ouvi outro som. Passos, mas não vinham do corredor. Vinham de dentro da sala, lentos, arrastados. Eu virei na hora, o coração disparando, esperando ver alguém atrás de mim. Nada. Mas os passos continuaram. E foi aí que eu entendi de onde vinham. Do monitor. Eu olhei. O eu da tela tinha saído da cadeira. Agora estava andando um passo de cada vez. Mas não estava andando dentro da sala mostrada na câmera. O fundo atrás dele estava mudando.
escurecendo, sumindo, como se ele estivesse saindo de um lugar e entrando em outro. Cada passo que ele dava, o ambiente atrás dele desaparecia um pouco mais, até não ter mais sala nenhuma. Só escuridão. Ele parou, no meio daquele nada, e continuou olhando para mim. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu dei um passo para trás sem perceber e bati na mesa. O teclado caiu no chão fazendo barulho, mas eu nem reagi. Eu não conseguia tirar o olho da tela. E então ele fez a única coisa que eu mais temia. Deu mais um passo. Só que dessa vez, não parecia dentro da tela. Parecia para frente, na minha direção. A imagem deu uma leve distorcida, como se o vidro do monitor tivesse ficado mais fundo, como se existisse espaço ali dentro. Meu cérebro tentou negar, tentou dizer que era impossível, mas meus olhos estavam vendo. Ele estava mais perto, muito mais perto, como se tivesse atravessado uma camada. Eu comecei a recuar, passo por passo, até sentir minhas costas baterem na parede de novo. Não tinha mais para onde ir. Minha respiração estava completamente descontrolada, curta, falhando. O eu da tela parou de novo, bem na frente, e então levantou a mão, devagar, e encostou na parte de dentro da tela. Eu vi claramente a palma da mão dele pressionando contra o vidro, do lado de dentro. Meu corpo travou de vez, eu não conseguia nem piscar direito. Era como se aquilo tivesse me prendido completamente. E então, o vidro respondeu, de dentro para fora. Fez uma leve pressão, como se algo estivesse empurrando, como se fosse possível atravessar. Eu não aguentei. Eu virei o rosto, fechei os olhos com força, tentando fugir daquilo, tentando cortar o contato. Minha cabeça girava, tudo parecia errado demais para continuar. Só que foi pior, porque no momento que eu desviei o olhar, eu senti um toque, leve, frio, no meu braço. Eu abri os olhos na hora, bem devagar, sem querer acreditar. E olhei. Minha camisa estava afundada, como se alguém estivesse segurando meu braço. Mas não tinha ninguém visível, só a marca, a pressão, a sensação real. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia desmaiar. Eu tentei puxar o braço, mas a pressão aumentou por um segundo, e depois soltou. Eu olhei desesperado para o monitor. A mão dele não estava mais encostada. Estava abaixada e ele continuava me olhando. Só que agora, com a cabeça levemente inclinada. Como se estivesse testando. Como se estivesse aprendendo. E foi nesse momento que eu entendi o pior de tudo. Aquilo não queria só me ver. Aquilo estava tentando sair. E eu já tinha aberto o caminho. Eu puxei o braço de volta com força e encostei ele no corpo, como se isso fosse impedir qualquer coisa de tocar de novo. Minha cabeça começou a trabalhar rápido, tentando achar alguma lógica, alguma saída, qualquer coisa que ainda fosse normal. Eu não podia ficar ali esperando. Se aquilo já tinha conseguido encostar em mim, era só questão de tempo para piorar. Eu precisava cortar aquilo de alguma forma. Eu fui direto no computador de novo, ignorando o tremor nas mãos, e comecei a procurar qualquer coisa que desligasse o sistema inteiro. Tirei o mouse da mesa, puxei o gabinete, comecei a arrancar os cabos sem pensar muito. O monitor piscou uma vez, duas e apagou. Silêncio. Completo. A sala ficou escura, só com uma luz fraca vindo de fora, passando pela fresta da porta. Eu fiquei parado ali, olhando para a tela preta, tentando entender se aquilo tinha acabado ou se era só mais uma parte do problema. Meu coração ainda batia forte, mas aos poucos a respiração começou a voltar. Eu dei um passo para trás. Nada aconteceu. Dei mais um. Nada. Eu engoli seco, tentando acreditar que talvez tivesse resolvido. Talvez fosse só o sistema, alguma coisa errada com aquelas câmeras, algum tipo de falha que saiu do controle. Eu comecei a me convencer disso porque era a única forma de não surtar ali dentro. Foi quando ouvi um toque seco, atrás de mim. Eu virei na hora. O monitor estava desligado, mas não completamente. Tinha um brilho fraco no meio da tela, como se algo estivesse tentando aparecer. Eu senti o estômago gelar de novo.
Dei um passo lento para frente, sem saber por que estava fazendo isso. O brilho começou a aumentar devagar, formando uma imagem. E quando ficou nítido, não era o galpão, não era a sala, era só um fundo escuro. E no meio, uma porta. Uma porta simples, fechada. Eu fiquei encarando aquilo sem entender. Não era nenhuma câmera que eu tinha visto antes. Não fazia parte do sistema. Aquilo simplesmente apareceu ali. Meu corpo dizia para eu não chegar perto, mas eu fui. Passo por passo. Devagar. Quando cheguei perto do monitor, percebi um detalhe que fez minha respiração travar de novo. A porta estava mexendo, não abrindo, respirando, como se tivesse algo do outro lado empurrando de leve, esperando. Eu dei um passo para trás na hora, e então ouvi o som. Um toque, mas não na tela, na porta da sala, atrás de mim. Eu congelei. O som veio de novo, dessa vez mais claro. Alguém, ou alguma coisa, estava batendo. Devagar. 3 batidas, secas. Eu olhei para a maçaneta. Ela começou a girar, sozinha, bem devagar. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia correr. Não conseguia gritar, não conseguia pensar. Só conseguia olhar. A porta fez um barulho leve, como se estivesse sendo forçada por dentro. E começou a abrir. Uma fresta, escura, sem luz do outro lado. Sem nada. Só vazio. Eu dei um passo para trás, quase tropeçando na cadeira. Meu olhar voltou para o monitor sem querer. A porta na tela estava abrindo também, no mesmo ritmo. Sincronizada. Foi aí que eu entendi. Não eram 2 coisas diferentes. Era a mesma porta. E o que estava do outro lado tinha encontrado o caminho. E dessa vez, não precisava mais da câmera para chegar até mim. Eu não pensei, só reagi. Dei 2 passos para trás e encostei na mesa, tentando me afastar da porta que continuava abrindo devagar. A fresta aumentava sem fazer barulho, como se não tivesse peso nenhum. Do outro lado não vinha luz, não vinha sombra, não vinha nada. Era só um escuro que parecia mais fundo do que devia. Eu olhei para o monitor e a mesma porta continuava abrindo lá também, no mesmo ritmo, como se as 2 coisas estivessem ligadas de um jeito que eu não conseguia entender. Eu tentei falar alguma coisa, qualquer coisa, mas minha voz não saiu. Minha garganta travou. O ar parecia pesado, difícil de puxar. Eu dei mais um passo para trás, até sentir a parede de novo nas costas. Não tinha mais para onde ir. A sala ficou pequena demais de repente. O barulho da maçaneta girando parou e a porta ficou só ali, entreaberta, esperando. E então veio o som, não de passos, não de arrasto. Veio uma respiração, baixa, vindo de dentro da fresta. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Aquilo não estava correndo, não estava com pressa. Estava parado ali, respirando, como se estivesse sentindo o lugar antes de entrar. Como se estivesse aprendendo o espaço. Eu balancei a cabeça tentando acordar, tentando sair daquilo, e olhei de novo para o monitor. A porta na tela tinha aberto um pouco mais, e agora dava para ver algo do outro lado. Não era um lugar, era um corredor, estreito, escuro, e no fundo, alguma coisa parada. Eu forcei os olhos, tentando enxergar melhor. A imagem não estava clara, mas dava para perceber o formato. Era alguém, parado no fim do corredor, sem se mexer, do mesmo jeito que tinha aparecido na câmera antes. Eu senti o estômago revirar. Voltei o olhar para a porta real. A fresta estava maior, a respiração mais perto. Eu dei um passo para o lado, tentando não ficar na frente direta, tentando ganhar algum espaço. Meu pé bateu no teclado caído no chão, fez um barulho seco. Na mesma hora, a respiração parou. Silêncio. Pesado. Errado. Eu congelei. E então, veio um som de dentro da porta. Um passo. Só um, seco, como alguém colocando o pé para fora. Meu coração disparou tão forte que eu senti dor no peito.
Eu não queria olhar, mas olhei. A escuridão dentro da fresta parecia mais densa agora, como se tivesse forma. Como se estivesse ocupando espaço de verdade. Eu recuei mais um pouco, sem tirar o olho. Outro passo. Mais perto. Sem pressa. Como se já soubesse que eu não tinha saída. Eu virei o rosto para o monitor de novo, quase sem querer. A figura do corredor não estava mais no fundo. Estava no meio, mais próxima, no mesmo ritmo. Eu comecei a entender. Aquilo não estava vindo só de um lado. Estava vindo dos dois, se aproximando, sincronizado. Eu tentei correr para a lateral, pensando em me jogar contra a parede, qualquer coisa que me tirasse da frente da porta. Mas no momento que me movi, ouvi o som, bem atrás de mim. Respiração, perto demais. Eu parei na hora, devagar, sem coragem de virar, meu corpo inteiro travado. Eu senti o ar bater no meu pescoço, frio, lento. E então uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma voz, baixa, quase sussurrando, bem perto do meu ouvido. Você olhou. Meu coração falhou por um segundo. Eu virei com tudo sem pensar. Não tinha ninguém. A sala estava vazia, a porta fechada. Eu olhei para frente perdido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O monitor, apagado, tudo desligado, silêncio total. Eu fiquei ali parado, respirando pesado, tentando juntar as coisas na minha cabeça. Aquilo tinha acabado? Tinha sido algum tipo de surto? Eu nem sabia mais no que acreditar. Passei a mão no rosto, tentando me acalmar, tentando recuperar o controle. Foi quando eu senti algo no meu bolso, o celular, vibrando. Eu puxei na hora, com a mão ainda tremendo, e olhei a tela. Tinha um vídeo, gravado. Agora, sem eu ter feito nada. Eu abri. A imagem apareceu. Era a sala. A mesma sala. Filmada de um canto alto. Como uma câmera de segurança. E eu estava lá, de costas, parado, olhando para o nada. E então, no vídeo, eu comecei a virar, bem devagar, como se estivesse olhando para quem estava gravando. Mas eu não estava me mexendo ali na vida real. Eu levantei os olhos do celular. Ainda estava parado no mesmo lugar, sem me mover. Voltei para o vídeo. O eu da gravação já estava olhando direto para a câmera, com o mesmo sorriso, errado, parado. E então ele levantou a mão e apontou para fora da tela, direto para mim. E naquele momento eu entendi, aquilo não precisava mais da câmera, nem da porta, nem do monitor. Agora estava comigo. Eu deixei o celular quase cair quando vi aquilo, mas segurei no último segundo. Minha mão tremia tanto que parecia que eu nem tinha controle mais. Eu olhei de novo para o vídeo tentando achar algum erro, algum atraso, qualquer coisa que explicasse, mas não tinha. O eu da gravação continuava me encarando e apontando direto para mim, como se estivesse ali, presente, consciente. Eu levantei os olhos devagar, quase com medo de confirmar, e olhei para frente. Eu não tinha me mexido. Eu ainda estava parado no mesmo lugar, mas no vídeo, eu já tinha me virado completamente. Meu peito começou a doer de tanto que o coração batia forte. Eu dei um passo para trás, sem perceber, e encostei na mesa de novo. O celular continuava na minha mão, vibrando levemente como se tivesse vida própria. Eu tentei fechar o vídeo, mas o botão não respondia. Tentei voltar, desligar a tela, nada funcionava. Só aquele vídeo rodando. E então piorou. O eu da gravação abaixou a mão devagar e começou a dar um passo para frente. Um passo, depois outro. Saindo do ponto onde eu estava parado, como se estivesse andando pela sala. Mas eu não estava andando. Eu continuei imóvel. Eu senti um frio subir pelo corpo inteiro. Aquilo não era atraso, não era previsão. Aquilo estava acontecendo fora do tempo. O vídeo mostrava algo que ainda não tinha acontecido, ou que não deveria acontecer. Eu não aguentei. Eu joguei o celular na mesa e dei 2 passos para trás, tentando me afastar de tudo aquilo. Só que no momento que eu soltei o aparelho, ouvi o som. Passo.
atrás de mim, igual ao do vídeo. Eu travei. Minha respiração falhou na hora. Outro passo, mais perto, lento, arrastado. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu não queria virar. Eu sabia que não devia virar, mas a sensação de que tinha algo ali, exatamente atrás de mim, era forte demais. Eu virei o rosto bem devagar, quase sem respirar. Nada. A sala vazia, silenciosa. Eu soltei o ar com dificuldade e voltei o olhar para o celular. O vídeo continuava. O eu da gravação já estava quase no meio da sala, indo para trás de onde eu estava, indo exatamente para o ponto onde eu tinha acabado de ouvir os passos. Meu estômago virou. Eu olhei de novo para frente e depois para trás, tentando acompanhar. Nada. Mas o vídeo não parava. O eu chegou atrás da câmera, sumiu da imagem. Por um segundo a tela ficou vazia. E então, a câmera mudou. Sem corte, sem aviso. Agora mostrava de outro ângulo, mais perto, como se estivesse dentro da sala, apontada direto para mim. Eu parei de respirar. No vídeo, eu estava ali, de frente, do jeito que eu estava naquele momento, parado, olhando. Só que tinha algo errado, muito errado, porque o eu da gravação não estava com a mesma expressão. Ele estava sorrindo, aquele mesmo sorriso, parado, errado. Eu levei a mão no rosto na hora, como se isso fosse confirmar alguma coisa. Mas eu não estava sorrindo. Eu não estava. Eu sabia que não estava. Mesmo assim, no vídeo, eu continuava sorrindo. E então, o eu levantou a mão de novo. Mas dessa vez não apontou. Ele fez um gesto, chamando, devagar, como se estivesse me convidando, ou me puxando. Eu senti um peso estranho no corpo, como se minhas pernas tivessem ficado mais leves e mais pesadas ao mesmo tempo. Meu pé deu um pequeno movimento para frente sem eu querer. Eu parei na hora, assustado comigo mesmo. Aquilo não era normal. Eu não estava controlando direito. Eu tentei dar um passo para trás. Meu corpo não respondeu. Meu coração começou a disparar de novo, mais forte ainda. Eu forcei as pernas, tentei recuar, mas parecia que tinha algo segurando. Não fisicamente, mas como se a vontade de ir para frente fosse maior do que qualquer outra coisa. Eu olhei para o celular de novo. O eu da gravação continuava fazendo o mesmo gesto, chamando, mais insistente, mais lento. E foi aí que eu entendi. Aquilo não estava me perseguindo. Aquilo estava me puxando. E quanto mais eu olhava, menos eu conseguia resistir. Eu tentei fechar os olhos para parar de ver aquilo, mas não adiantou. A imagem do vídeo parecia continuar na minha cabeça, como se já tivesse entrado. Eu ainda conseguia ver o eu sorrindo, chamando, mesmo sem olhar para a tela. Meu corpo começou a inclinar para frente de leve, quase imperceptível. Mas eu senti. Eu forcei as pernas para trás com tudo que tinha, travando o joelho, tentando me manter no lugar. Meu peito subia e descia rápido demais, como se eu tivesse corrido. Mas eu não tinha saído do lugar. Eu abri os olhos de novo e olhei para o celular, mesmo sabendo que não devia. O eu da gravação estava mais perto agora, ocupando quase a tela inteira. O sorriso continuava o mesmo, sem mudar, e a mão ainda fazia aquele gesto, lento, insistente. Só que agora tinha outra coisa. Os olhos. Eles não estavam só olhando. Estavam focados, fixos em mim, como se estivessem puxando de verdade. Meu pé deslizou alguns centímetros para frente. Eu senti. Não foi escolha. Eu puxei de volta na hora, com força, quase tropeçando. Meu coração bateu tão forte que eu senti a cabeça girar. Eu olhei para baixo, para os meus pés, tentando ter certeza de que ainda estavam sob meu controle. Eles estavam, mas não totalmente. Eu levantei o olhar de novo. Erro. O eu da tela tinha dado mais um passo. Agora parecia perto demais, como se estivesse quase encostando na lente. E então ele parou de fazer o gesto. A mão caiu devagar. O sorriso sumiu. E por um segundo, ficou sério. O silêncio ficou pesado. Eu senti que alguma coisa tinha mudado. E mudou. Porque no vídeo,
Ele se inclinou para frente, bem devagar, até chegar perto da câmera, perto demais. E então falou, sem som, mas eu entendi. Eu não ouvi nada, mas entendi. Vem. Minha respiração travou. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu dei um passo para trás com tudo que consegui. Dessa vez forçando de verdade, quase caindo. A cadeira bateu na parede, o barulho ecoou na sala, mas eu nem liguei. Eu precisava sair dali. Eu corri para a porta, segurei a maçaneta, girei. Dessa vez, abriu. Eu nem pensei, só puxei e saí para o corredor. O ar de fora bateu diferente, mais leve, mais normal. A luz do corredor estava acesa. Tudo parecia real de novo. Eu dei alguns passos rápidos para frente, me afastando da sala, tentando recuperar o controle, tentando acreditar que tinha acabado. Mas não tinha. Porque eu ouvi o som, atrás de mim, a porta da sala abrindo. Devagar. Eu parei no meio do corredor, sem coragem de virar, sem querer confirmar. Mas eu sabia que não era mais só dentro da tela. Eu virei bem devagar. A porta estava aberta, escura por dentro, e no chão do corredor tinha uma sombra, saindo da sala, se espalhando, se movendo, na minha direção. Meu corpo travou de novo. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas demoraram para responder. A sombra continuava vindo, lenta, rasteira, como se estivesse tomando forma aos poucos. Eu olhei para dentro da sala. Não tinha ninguém visível, mas tinha algo lá. Eu sentia. Eu dei mais um passo para trás, outro, e então virei e comecei a andar rápido pelo corredor, tentando chegar na saída, tentando sair daquele lugar de uma vez. Meu coração batia alto. O som dos meus passos ecoava, mas tinha outro som junto. Um segundo passo. Acompanhando o meu. Eu parei. O som parou. Eu andei. O som voltou. Meu corpo gelou na hora. Eu não estava mais sozinho. Eu não precisei virar para saber. Porque naquele momento, eu senti, bem perto, atrás de mim, respirando. E dessa vez, não tinha mais tela nenhuma entre a gente. Eu não virei. Eu sabia que se virasse, ia ver. E se eu visse, talvez não tivesse mais volta. Eu só comecei a andar mais rápido pelo corredor, tentando manter a respiração controlada, tentando não entrar em pânico de vez. O som dos passos atrás de mim continuava no mesmo ritmo, nem mais rápido, nem mais lento, sempre igual ao meu. Aquilo não estava correndo. Não precisava. Parecia que já sabia que eu não tinha para onde ir. A luz do corredor começou a piscar. Fraca no começo, depois mais forte. Cada piscada deixava o ambiente estranho, como se o espaço mudasse por um segundo. Eu continuei andando, olhando reto, tentando focar na saída lá no fundo. Eu lembrava que tinha uma porta de emergência no final do corredor, uma que dava direto para fora. Era minha única opção. Os passos atrás de mim ficaram mais próximos. Eu senti isso, não pelo som, pela presença, como se o ar tivesse mais pesado, mais frio. Eu apertei o passo. Meu tênis batia mais forte no chão agora, ecoando pelo corredor vazio. A luz piscou de novo, mais longa dessa vez, deixando tudo quase escuro por um instante. Quando voltou, a sombra estava no chão, do meu lado. Não atrás, do meu lado, se movendo junto comigo. Eu olhei rápido, sem querer, e vi que ela não era igual à minha. Era mais longa, mais distorcida, como se tivesse outra forma misturada ali. Meu coração disparou de novo. Eu acelerei mais, quase correndo agora. A porta de emergência estava mais perto, mas parecia mais longe ao mesmo tempo. Como se eu não estivesse chegando. Como se o corredor tivesse esticado. Eu balancei a cabeça tentando ignorar isso e continuei indo. Os passos atrás de mim mudaram. Pararam. O silêncio foi pior. Muito pior. Eu desacelerei sem querer, tentando escutar. Nada. Nenhum som. Só minha respiração. Eu não aguentei. Eu virei. Não tinha ninguém. O corredor vazio. A luz tremendo.
Nada atrás de mim. Eu fiquei alguns segundos olhando, tentando ter certeza, tentando entender se aquilo tinha acabado ou se era só mais uma parte do problema. E então eu ouvi. Na frente. Um passo. Eu virei de volta na hora. E congelei, porque alguém estava parado perto da porta de emergência. Parado, me esperando. A luz piscou de novo. Quando voltou, eu consegui ver melhor. Era eu. Mesma roupa. Mesmo corpo. Parado. Me encarando. Mas não estava sorrindo. Estava sério. Imóvel. Como se fosse um reflexo fora do lugar. Eu senti o chão sumir por um segundo. Dei um passo para trás sem perceber. O eu da frente não se mexeu. Só ficou ali, bloqueando a saída. A luz piscou mais uma vez. Quando voltou, ele estava mais perto. Sem ter andado. Sem ter feito movimento. Só estava mais perto. Meu coração começou a bater forte demais. Eu dei mais um passo para trás. Meu corpo não queria chegar perto daquilo. Não queria passar por ele. Mas eu também não podia voltar. Porque eu sabia. Eu sentia. Aquilo ainda estava atrás de mim. Eu fiquei no meio do corredor. Preso. Entre os dois. O eu da frente levantou a mão devagar. Mas não apontou. Não chamou. Ele só abriu a mão. Como se estivesse esperando algo. Como se estivesse pronto para pegar. Eu olhei rápido para trás. Erro. Porque quando voltei para frente, ele já estava na minha frente. Perto demais. Sem ter feito som. Sem ter dado passo. Só apareceu ali. Eu senti o corpo travar. Não consegui reagir. Não consegui correr. Nada. Ele inclinou a cabeça de leve, me olhando de perto, e então falou. Baixo, sem pressa. Agora você entende. Minha respiração falhou. Eu tentei responder, mas minha voz não saiu. E então ele encostou a mão no meu peito. Frio. Pesado. Real. Eu senti. Não era imaginação, não era sensação, era real. E naquele momento, eu entendi o pior de tudo. Não era sobre sair dali. Não era sobre fugir. Era sobre qual de nós dois ia continuar. Eu tentei empurrar ele para longe no impulso. Mas no momento que minha mão encostou no corpo dele, senti como se estivesse tocando algo errado. Não era sólido como deveria ser, mas também não era vazio. Era como empurrar algo que resistia de um jeito estranho. Como se estivesse ali e ao mesmo tempo não estivesse. Ele não se moveu nem um centímetro. Só continuou me olhando, com aquele rosto igual ao meu. Só que vazio. Sem reação nenhuma. Minha respiração ficou descontrolada, e eu tentei recuar. Mas minhas pernas demoraram a responder, como se aquele toque no meu peito tivesse tirado minha força. A mão dele continuava ali, pressionando devagar, e a sensação começou a piorar. Não era só frio. Era como se estivesse puxando alguma coisa de dentro de mim, como se tivesse peso sendo arrancado sem dor, mas com uma sensação impossível de ignorar. Eu olhei para baixo por reflexo, para a mão dele encostada no meu peito, e por um segundo eu juro que vi minha camisa afundar mais do que deveria, como se não fosse só tecido sendo pressionado, como se tivesse espaço ali, como se alguma coisa estivesse sendo puxada para dentro da mão dele. Eu levantei o olhar rápido, tentando reagir, tentando fazer qualquer coisa, mas foi nesse momento que percebi outra coisa. O rosto dele estava mudando, não de forma rápida, não como um susto, mas devagar, sutil, como se estivesse ajustando detalhes. A expressão começava a ficar mais natural, mais viva, enquanto a minha parecia estar ficando pesada. Eu senti isso, meu rosto travando como se eu estivesse perdendo o controle das próprias expressões. Minha boca não respondia direito. Meus olhos demoravam a piscar. Meu coração disparou mais ainda, porque agora não era só medo, era certeza. Aquilo não estava só me enfrentando. Aquilo estava me substituindo. Eu tentei dar um passo para trás com tudo que tinha, forçando o corpo a reagir, e dessa vez consegui me soltar por um segundo. A mão dele saiu do meu peito e eu recuei 2 passos, quase caindo.
O ar voltou com força, como se eu tivesse ficado sem respirar por muito tempo. Eu levantei o braço na frente do corpo, tentando manter distância, tentando impedir que ele encostasse de novo. Ele não avançou imediatamente, só ficou me olhando. Só que agora, diferente de antes, ele estava respirando. Eu vi o peito dele subir e descer no mesmo ritmo que o meu. Isso me travou de novo, porque eu percebi. Ele não estava copiando antes. Ele estava aprendendo. E agora, estava igual. Eu balancei a cabeça, tentando manter o controle, tentando não travar de vez. Eu olhei rápido para o lado, tentando achar alguma saída, alguma porta, qualquer coisa. O corredor parecia mais longo agora, distorcido, como se não fosse o mesmo de antes. Quando voltei o olhar para frente, ele já tinha dado um passo. Sem som, sem aviso, mais perto. Meu corpo reagiu no instinto. Eu virei e corri. Não pensei para onde. Só corri pelo corredor, tentando me afastar, tentando ganhar distância. Meus passos ecoavam alto, meu coração batendo forte. Mas tinha outro som junto. Passos, atrás de mim, no mesmo ritmo. Eu não precisava olhar para saber. Ele estava vindo. Eu virei em um corredor lateral sem pensar, quase escorregando, e continuei correndo. A luz piscava de novo, deixando tudo irregular, confuso. Cada vez que piscava, o espaço parecia mudar um pouco, como se o lugar não fosse fixo. Eu olhei rápido por cima do ombro. Erro. Ele estava mais perto do que deveria. Muito mais. Como se não tivesse percorrido o caminho normal. Como se estivesse cortando espaço. Meu corpo travou por um segundo e eu quase caí, mas continuei. Eu precisava sair daquele lugar. Precisava chegar na rua, em qualquer lugar que fosse fora dali. Eu vi uma porta no final do corredor, diferente das outras, mais pesada, com barra de emergência. Minha única chance. Eu corri com tudo que tinha e bati nela com força, empurrando. A porta abriu de uma vez e eu caí para fora, batendo o joelho no chão. O ar da rua entrou forte, mais quente, mais real. Eu levantei rápido, me afastando da entrada, tentando criar distância. Eu olhei para trás. A porta ainda estava aberta, escura por dentro, vazia. Nenhum som, nada vindo atrás. Eu fiquei alguns segundos parado, respirando forte, tentando entender se aquilo tinha acabado. Meu corpo ainda tremia, mas aos poucos a sensação de estar sendo observado começou a diminuir. Eu dei mais alguns passos para trás, me afastando do prédio, olhando fixo para a porta. Nada saiu. Nada apareceu. O silêncio da rua era normal. Carros passando ao longe, vento leve, tudo comum. Eu passei a mão no rosto, tentando me acalmar, tentando voltar ao normal. Eu olhei para o meu próprio corpo, para os braços, para as mãos, tentando ter certeza de que ainda era eu. Tudo parecia normal, mas foi aí que eu percebi. Minha respiração. Ela não estava no ritmo certo. Eu parei, prestei atenção, inspirei, expirei e senti. Algo fora, como se tivesse outro ritmo junto, mais leve, mais lento. Eu congelei. Levantei o olhar devagar e vi, no reflexo do vidro de um carro estacionado, eu, parado, olhando, mas não exatamente igual, porque no reflexo eu estava sorrindo. E eu não estava sorrindo. Eu fiquei olhando para o reflexo sem conseguir desviar, tentando forçar meu rosto a fazer alguma coisa, qualquer coisa que provasse que ainda era eu no controle. Mas não adiantava. Eu tentei mexer a boca, tensionar o maxilar, piscar mais rápido, mas nada mudava no vidro do carro. O sorriso continuava lá, parado, do mesmo jeito errado de antes. Meu coração começou a bater mais forte de novo, porque aquilo não tinha ficado lá dentro. Não tinha ficado na sala. Não tinha ficado no corredor. Tinha vindo comigo. Eu dei um passo para o lado, devagar, só para testar, e o reflexo acompanhou o movimento, mas o sorriso continuou, como se fosse outra camada por cima de mim. Eu passei a mão no rosto na mesma hora, sentindo a pele, tentando confirmar, e meu rosto estava normal, tenso, assustado. Só que no reflexo, não.
Eu me afastei do carro rápido como se aquilo pudesse me puxar de novo, e olhei ao redor. A rua estava vazia, só luz de poste e silêncio. Eu precisava sair dali. Precisava ir para um lugar com gente, com movimento, qualquer coisa que me tirasse daquela sensação. Eu comecei a andar rápido pela calçada, tentando focar no caminho, tentando ignorar tudo. Cada passo parecia pesado, como se meu corpo ainda não estivesse totalmente comigo. Minha respiração continuava estranha, às vezes no meu ritmo, às vezes naquele outro, mais lento, como se tivesse alguém respirando junto comigo. Eu levei a mão no bolso para pegar o celular e ver as horas, tentar me situar, e quando puxei ele de novo, senti o estômago gelar. A tela já estava acesa, o vídeo ainda aberto. Eu parei na hora, no meio da calçada, e olhei. Agora não era mais a sala, era a rua. A mesma rua onde eu estava, filmada de um ângulo mais alto, como se tivesse uma câmera em algum poste. E no vídeo, eu estava andando. Exatamente como naquele momento. Eu levantei a cabeça devagar e olhei em volta. Não tinha câmera nenhuma. Voltei para o celular. O eu do vídeo continuava andando, mas tinha um detalhe que fez meu corpo inteiro travar. Ele parou, mesmo eu não tendo parado. Eu fiquei imóvel na hora. No vídeo, ele virou o rosto, devagar, olhando direto para a câmera, e começou a sorrir mais aberto, mais errado. Eu senti um peso no corpo de novo, como se algo estivesse puxando por dentro. Meu pé tentou se mexer sozinho, dar mais um passo, mas eu travei. Eu não podia deixar aquilo continuar. Eu precisava quebrar isso de algum jeito. Sem pensar muito, eu joguei o celular no chão com força. A tela estilhaçou. O vídeo sumiu. Silêncio. Eu fiquei ali parado, olhando para o aparelho no chão, esperando alguma reação, qualquer coisa. Nada aconteceu. Só o barulho distante da cidade. Eu respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar, tentando acreditar que aquilo tinha acabado de verdade. Eu levantei devagar, olhando em volta. Tudo parecia normal. Gente ao longe, um carro passando, luzes comuns. Eu comecei a andar de novo, mais devagar agora, tentando recuperar o controle. Minha cabeça ainda estava confusa, mas pelo menos aquela sensação de estar sendo puxado parecia ter diminuído. Eu passei por uma vitrine de loja fechada e, sem querer, olhei. Meu corpo travou na hora, porque no reflexo da vitrine, eu não estava sozinho. Tinha alguém parado atrás de mim, colado, no mesmo lugar onde eu tinha sentido a respiração antes. Eu não virei. Eu não consegui. Fiquei só olhando pelo reflexo. A forma era igual à minha, mesmo tamanho, mesma roupa, mesma postura. Mas o rosto estava muito perto do meu, quase encostando, e sorrindo. Eu senti o ar bater no meu pescoço de novo. Frio, lento, igual antes. E então, sem eu me mexer, sem eu decidir, meu reflexo levantou a mão, devagar, e tocou o vidro. Mas eu não levantei a mão, eu não fiz aquilo. Eu olhei para o meu braço. Ele estava parado, imóvel, mas no reflexo, eu continuava com a mão levantada, encostando no vidro. E foi nesse momento que eu entendi. Eu ainda estava ali, ainda estava andando, ainda estava pensando, mas já não estava sozinho dentro do meu próprio corpo. E o pior era que aquilo estava começando a assumir. Eu parei na frente da vitrine sem conseguir dar mais um passo, preso naquela imagem que não fazia sentido. Meu corpo ainda estava parado do lado de fora, mas no reflexo, eu continuava me mexendo. Minha mão ainda encostada no vidro, meus dedos deslizando devagar como se estivessem testando a superfície. Eu não sentia o toque, não sentia nada, mas eu estava vendo. Aquilo não era mais atraso, não era erro, não era ilusão. Era outra coisa usando a minha imagem antes de mim. Eu tentei puxar o braço com força. Nada, meu corpo respondeu. Mas atrasado, como se o comando tivesse que passar por outro lugar antes. No reflexo,
Minha mão só saiu do vidro alguns segundos depois. Lenta, diferente do movimento que eu fiz. Meu coração começou a bater tão forte que minha visão ficou meio escura nas bordas. Eu precisava recuperar o controle. Eu precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde. Eu virei de uma vez, decidido a encarar o que estava atrás de mim. Não tinha ninguém. A rua vazia. Silêncio. Mas a sensação não foi embora. Piorou, porque agora eu sabia. Não estava mais fora. Estava em mim. Eu levei as duas mãos na cabeça, tentando organizar os pensamentos, tentando não perder o controle de vez. Minha respiração ficou completamente desregulada, indo e voltando em ritmos diferentes. Eu comecei a andar rápido de novo, quase correndo, sem direção, só tentando me afastar de qualquer superfície que pudesse refletir, qualquer vidro, qualquer coisa que me mostrasse aquilo de novo. Mas não adiantou. Eu passei por um carro, vi de relance, e lá estava. Eu, sorrindo. Passei por outro, de novo, mesmo sorriso, mesmo olhar vazio. Era como se aquilo estivesse um passo à frente em tudo. Eu comecei a evitar olhar, focando só no chão, só nos meus pés, tentando manter o controle do que ainda era meu. Só que até isso começou a falhar. Meu passo mudou, sem eu querer. Ficou mais lento, mais arrastado, igual ao som que eu tinha ouvido lá dentro. Eu parei na hora, forçando o corpo a travar. Funcionou por um segundo. Depois, meu pé se mexeu. Sozinho. Um passo. Lento, arrastado. Eu senti um desespero subir de verdade agora. Algo que eu nunca tinha sentido. Não era mais medo do que estava acontecendo. Era medo de não conseguir parar. Eu tentei falar, gritar, pedir ajuda, mas minha voz saiu baixa, falhada, como se não fosse totalmente minha. Para, eu falei, mas ao mesmo tempo, ouvi, atrás da minha própria voz, repetindo, no mesmo tom. Para. Eu congelei. Aquilo estava falando comigo. De dentro. Eu levei a mão na garganta tentando sentir, tentando entender, mas não tinha nada ali. Só a sensação de que eu não estava sozinho dentro de mim. Minha visão começou a ficar estranha, como se tivesse duas camadas. Uma normal e outra levemente deslocada. Eu olhei para frente e vi. Por um segundo, eu, parado, alguns metros à frente, me olhando, como se tivesse saído do meu corpo. Mas quando pisquei, sumiu. Eu dei um passo para trás, totalmente perdido, sem saber mais o que era real. Meu corpo começou a pesar, como se cada movimento fosse mais difícil. Minhas mãos tremiam, mas não no ritmo que eu queria. Minha respiração já não obedecia direito. E então aconteceu. Sem aviso, sem transição, eu perdi o controle. Por um segundo, meu corpo andou 2 passos para frente. Sozinho. Eu não mandei. Eu não quis, mas aconteceu. Eu senti. Eu tentei puxar de volta. E consegui. Mas tarde demais, porque naquele momento, eu ouvi. Dentro da minha própria cabeça, claro. Direto, sem erro. Agora é minha vez. Meu corpo inteiro travou. Minha visão ficou pesada, como se estivesse sendo puxada para trás. Como se eu estivesse ficando distante de mim mesmo. Eu tentei reagir, gritar, fazer qualquer coisa, mas já não respondia como antes. E foi aí que eu entendi. Eu ainda estava ali, ainda consciente, ainda vendo tudo, mas já não estava no controle, e o pior era que aquilo já sabia exatamente como ser eu. Eu ainda conseguia ver tudo, ainda conseguia pensar, mas meu corpo já não era mais meu do jeito que era antes. Eu estava ali dentro, consciente, preso, como se tivesse sido empurrado para trás enquanto outra coisa ocupava o espaço na frente. Eu sentia cada movimento, mas não decidia mais. Minhas mãos pararam de tremer, minha respiração estabilizou, meu corpo ficou calmo de um jeito estranho, artificial. Não era alívio, era controle. Só que não meu. Eu tentei lutar de novo, com tudo que tinha, forçando um movimento simples, mexer um dedo, virar a cabeça, qualquer coisa. Por um segundo, achei que consegui.
Minha mão deu um leve tremor, mínimo, quase nada. Mas na mesma hora veio a resposta. Forte, direta, como se algo esmagasse minha tentativa. Meu corpo voltou ao lugar, firme, sem falha. E então eu ouvi de novo, dentro da minha própria cabeça, mais claro dessa vez, mais perto. Já foi. Não tinha raiva na voz, não tinha pressa. Era só certeza. Meu corpo começou a andar, calmo, sem hesitar. Eu via meus pés se movendo, sentia o chão, sentia o ar, mas não era eu que escolhia o caminho. Eu passei pela rua, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais uma noite normal. Algumas pessoas estavam mais à frente, conversando, andando, vivendo. Eu quis gritar, quis correr até elas, pedir ajuda, mas nada saiu. Meu corpo só continuou andando, no ritmo certo, no passo certo, completamente normal por fora. Eu passei por uma vitrine grande, e ele parou. Eu parei. Devagar, sem pressa, e olhei. No reflexo, era eu, perfeito. Sem falha, sem atraso, sem diferença. O rosto calmo, os olhos normais, a respiração no ritmo certo. E então, um sorriso. Leve, controlado, humano, diferente de antes, ajustado, aprendido. Eu tentei negar, tentei dizer para mim mesmo que ainda tinha alguma coisa ali, que ainda dava para voltar, que aquilo não podia ser o fim. Mas no fundo, eu já sabia, porque o jeito que ele se movia agora era perfeito, sem erro, sem estranho. Exatamente como eu. Meu corpo voltou a andar, seguiu pela rua, se misturou com as pessoas. Ninguém percebeu, ninguém parou, ninguém olhou duas vezes. Para todo mundo, era só eu, e eu fiquei ali, preso, assistindo, sentindo cada passo, cada respiração, cada movimento que não era mais meu, sem conseguir avisar, sem conseguir sair, sem conseguir fazer nada. E a última coisa que eu ouvi, antes de tudo ficar mais distante, foi a minha própria voz, falando, natural, como sempre foi. Primeira noite tranquila. E depois disso, eu entendi de verdade. Eu não escapei daquele lugar. Eu só saí com ele.